Olá, dimensionamento do escoramento de uma laje treliçada. Primeiro, nossa base de dados. O que eu estou usando aqui é a classe da madeira determinada pela NBR 7190, ok? Vai conífera ou folhosa, né, que os americanos chamam de soft hardwood, que é mais interessante, mas basicamente conífera é uma madeira leve, geralmente uma resistência menor. E a folhosa é uma madeira mais pesada, uma resistência maior, mas tem também um pouco ser mais cara. Então, muitas vezes, na sua região, você vai ter uma madeira conífera, mais econômica, ok? Próximo, tipo de suporte, biapoiada ou contínua, ok? Isso é o que? É basicamente se uma score específica vai estar contínua ou ela tem só dois apoios, ok? Ter vários apoios pode reduzir a nossa flecha. Próximo, e no momento também permite um voo maior, além disso, ok? Próximo, a gente tem o tipo de peça. Tanto suportes quanto tipo de peça, isso aqui é dados de hiperestática, estática e ciências materiais, ok? Eu recomendo o site StructX, que tem essas fórmulas, tudo como mais como base, ok? A gente pode ter uma peça circular ou uma peça retangular. Para resistir momentos, uma peça retangular tende a ser melhor, para resistir compressão, a circular tende a ser melhor, ok? Então, no caso, a gente tem que trabalhar com peça diferente, ou aqui na minha região, se tiver muito barato, sei lá, peça roliça, eu vou trabalhar só com barra circular, ok? Se tem os troncos cortados lá pronto, vou usar eles mesmo, entendido? Próximo, classe de umidade e a qualidade da madeira são dados, CAMOD 2 e CAMOD 3, da NBR 7190. E a classificação de carga, que é o CAMOD 1 também. Só que no nosso caso de escoramento, a gente sabe que o tempo que a nossa laje precisa suportar a carga é um pouco menos que uma semana, né? Até o concreto começar a resistir e ela não precisa mais suportar a carga, não vai ser crítica, ela vai ter um alívio de cargas considerável depois de alguns dias, ok? Então, sabendo isso aqui então, o que mais que a gente tem que saber? A gente tem que saber que a gente tem a NBR 15696, que é específica sobre formas de escoramento, ok? Formas e escoramento para estruturas de concreto, beleza? Sabendo isso aqui então, a primeira coisa que eu vou determinar aqui é minha barra horizontal. O que seria uma barra horizontal? Tá? Minha bigota, uma coisa assim. Mas é o que? Se eu tenho uma laje treliçada, eu vou ter uma treliça a cada 40 ou 50 centímetros, depende do espaçamento e tudo mais, mas vai ser várias treliças uma do lado da outra. Se em cada treliça eu colocar uma escora, eu vou ter que ter muitas escoras, vai ficar quase impossível andar embaixo e vai ficar muito mais caro. Então o que a gente faz na prática é, a gente coloca uma viga perpendicular às nossas escoras, a cada certo espaçamento, ok? E escora suportando essa viga. Dessa maneira eu posso ter, quem sabe, em uma laje de 30 metros quadrados, umas 10 escoras, ao invés de ter, sei lá, 50 escoras. Entendido? Sabendo isso aqui, então, o que eu vou fazer primeiro? A primeira coisa, eu descobri a carga na laje, ok? Então, a carga nas escoras da estrutura, né? Então, qual que vai ser a carga global das minhas escoras? O que a gente tem no NBR 15696 é o seguinte, que a sobrecarga de trabalho deve ser de 2 kN por metro quadrado. Ok? Então eu vou pegar o peso da minha laje e somar mais 2 kN por metro quadrado. Porém, essa soma não pode dar menos que 4 kN. Ou seja, se eu tenho uma laje até 200 kg por metro quadrado, eu vou considerar que a minha laje pesa 200 kg. Se ela pesa mais do que isso, eu vou considerar o peso dela. Entendido? Então, a carga nas escoras vai ser igual ao máximo entre 0,4 ou o peso da minha laje, que eu posso até buscar de outra planilha, ou você pode calcular, se você não tem, pode colocar um valor médio aqui, tá? Vou pegar aqui na planilha, a planilha tem já uma planilha de laje treliçada, vou pegar aqui o peso próprio da laje e somar 0,2, ok? Geralmente o que vai acontecer é que para uma laje treliçada, o peso dela vai ficar próximo realmente de 200 kg por metro quadrado e vai dar o mínimo, ok? Mas pode acontecer de alguma laje específica ficar mais solicitada, entendido? Bom, sabendo isso aqui então, a próxima coisa que eu tenho que determinar é o tipo de madeira, ok? Então, tipo de madeira, beleza? Bom, qual tipo de madeira eu vou trabalhar nesse caso? Geralmente o que vai acontecer é que se a gente não tem uma determinação do tipo de madeira, a gente vai trabalhar sempre com a pior, que é a conífera C20. Mas a gente pode conseguir uma economia muitas vezes trabalhando com uma madeira mais resistente, ok? Vamos imaginar nesse caso trabalhando com a conífera C20, beleza? Próxima situação que eu tenho que saber é o tipo de madeira. Então, classe de umidade, ok? Isso aqui vai ser igual a, gerar aqui, posso mesclar isso aqui também, ok? E eu vou ter, validação de dados aqui novamente, duas opções. Eu posso ter uma classe de agressividade baixa ou média, ou uma alta muito alta, beleza?
Imaginando que seja uma escola ali, não é caso crítico também, baixa ou média. Tá? Se fosse uma questão de longo prazo, poderia considerar, mas geralmente escoramento não vai ter risco de umidade alta em tão pouco tempo. Próximo, a qualidade da madeira. Então, eu vou comprar uma peça perfeita e tudo mais, ou também uma madeira comum ali que eu compro sem muito ensaio. Tá? Geralmente, se for uma escola, geralmente é trabalhado também com a madeira sem ensaio. Então, vou pegar aqui e colocar, digamos que seja a segunda categoria. Ok? Esses dados aqui são os dados específicos sobre o tipo de madeira. Ok? O CAMOD 1 é curta duração sempre. Entendido? Então agora eu vou puxar uma linha aqui, inclusive, puxar uma linha aqui para separar primeiro a minha vigota, ou minha viga de distribuição, né? Mas a peça em si que pega essa carga da estrutura. Ok? Essa é a primeira parte que eu tenho que saber. E entra a questão, na minha vigota, o que eu tenho que saber? Até colocar ela mais robusta aqui, colocar um 16 aqui também, colocar o cálculo específico dela. Beleza? Tá. Primeira coisa que eu preciso na minha vigota em si é as dimensões. Então, largura e altura. Então, largura da vigota, ok? Então, vamos imaginar que eu vou trabalhar com vigota retangular. Inclusive, um dado que é mais interessante é tipo de peça. Então, vai ser uma peça circular, uma peça retangular. Tá? Inclusive, eu posso fazer isso. Dados, validação de dados, eu quero uma lista, ok? Entre circular ou retangular. Ok? Vamos imaginar que eu vou trabalhar com peça retangular. Tá? Eu vou cortar lá, pegar uma vigota, eu colocar uma vigota, o tamanho da vigota, né? Ou a largura, né? O BW da nossa peça. Nesse caso, vamos imaginar que eu estou trabalhando com uma peça de 6 centímetros, né? Por altura de, quem sabe, 12 centímetros. Tá? Pode ser uma peça aí muito comum em várias regiões, geralmente chamada de vigota mesmo. 6 por 12. Ok? Então, o que eu tenho que fazer, inclusive, aqui esteja um dado aqui, mesclar dados, tá? Mas igual a C, abre parênteses. Esse aqui for igual a retangular, eu não vou importar com nada. Agora, se for diferente, ou até fazer assim, se esse aqui for igual a circular, vou colocar o quê? Colocar só um aviso no caso, né? Considerar largura como diâmetro, né? Largura como diâmetro, ok? Então, só uma questão básica aqui, ou posso colocar diferente. Igualar, largura e altura, né? Largura e altura. Por quê? Porque eu posso aplicar a fórmula tranquilamente nesse caso e não vai ter problema, tá? Caso contrário, eu quero que não diga nada, certo? Só um aviso aqui com base, tá? Então, nesse caso, não está avisando nada, mas se eu trocar para uma peça circular, eu quero que ele me avise, iguala a largura e a altura. Não tem como a minha peça circular ser 6 por 12, não, ela tem que ser igualada, beleza? Tá? Mas voltando para retangular. O que eu preciso saber na minha vigota? Bom, a primeira coisa que eu preciso saber, até posso colocar aqui, quem sabe, o espaçamento das vigotas, ok? Isso aqui vai depender da minha laje, até tem um vídeo lá de 2018 onde eu determino o espaçamento das minhas lajes, mas vamos imaginar que eu vou trabalhar com 120 centímetros no máximo, tá? Isso aqui tudo é dimensionamento pelo crítico. Se você tem dimensão por 120 e tem alguns pontos da estrutura que tem um vão de 2 metros, tem que ficar 1 metro, mas você vai padronizar a estrutura, ok? Bom, sabendo isso aqui então, o que eu vou fazer? Primeira coisa é densidade da madeira. Densidade da madeira, ok? Densidade da madeira só aqui da madeira vai ser igual a... madeira vai ser igual a procurar, ok? Esse tipo de madeira aqui, nessa tabela aqui, eu quero a coluna de densidade, que é 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 5 e o valor exato, ok? Isso aqui eu vou multiplicar por 1,03 para contar também as ligações, transpasse, tudo mais que eu posso ter na minha madeira, ok? Tonelada força por metro cúbico da minha madeira, beleza? Bom, tendo isso aqui agora, eu posso descobrir a carga na vigota, ok? Isso vai ser igual a, primeira coisa então, a carga nas escoras multiplicada pelo espaçamento em metros, ok? Mais a carga da minha vigota, que é a largura multiplicada pela altura, dividido por 100 ao quadrado, né, para dar em metro quadrado de área, multiplicado pela densidade, e se for uma peça circular, eu vou multiplicar por π sobre 4, ou um valor específico, tá? Mas multiplicado por, procurar aqui, o tipo de apoio também, na tabela aqui, na coluna número 5, né? A área é proporcional à minha, digamos, à minha seção, ok? Ao meu peso também. Então, nesse caso, a carga em cada vigota é 0,48 tonelada força por metro, ok? Então, isso que eu tenho que saber. Só que isso aqui é meu NK, ou pressão, né? O QK na vigota, carga distribuída sem majoração. Eu posso, na verdade, colocar já o meu QD,
E também o que eu posso fazer também é colocar já o meu QD da vigota, que é questão só de multiplicar pelo coeficiente de segurança. Qual o coeficiente de segurança? No caso de estrutura construtiva, ou seja, uma carga que eu não vou ter permanentemente, a gente pode pegar a NBR 8681, a gente vai ter valores específicos para uma carga de curto prazo, uma carga de só durante a execução, não é uma carga que vai ficar o resto da vida. Ok? E nesse caso específico, de uma carga excepcional de elementos construtivos, vai ser o quê? Vai ser de 1.2. Ok? Então, meu coeficiente de segurança durante a construção é de 1.2. Tá? Se fosse uma obra permanente que a gente ficasse correndo ali por 50 anos e vai ter civis embaixo, desse 1.4. Mas, se for só construtores, por curto prazo de tempo, né, pessoas, geralmente homens, adultos, mais que se der um problema vão sair correndo, tá? Não vai ser uma criança e tudo mais, colocaria 1.4. Nesse caso, inclusive aqui faltou, vou multiplicar esse 1.2 aqui, já colocar tudo isso aqui entre parênteses e já multiplicar isso aqui tudo por 1.2. Ok? Então a carga foi de 0,48 para 0,58, ou 0,58. Beleza? Bom, tendo isso aqui agora, vamos lá. Tensão admissível da madeira. O que é isso? Isso aqui é quanto que a minha madeira resiste. Ok? Não é da peça e tudo mais, é da madeira. Ok? Isso aqui é igual a procurar, ok? O tipo de madeira. Nessa tabela aqui, eu quero a coluna 2 e eu quero o valor exato. Beleza? Isso aqui é da nossa NBR 7190. Isso aqui agora eu vou dividir por 100 para ter em tonelada força por centímetro quadrado e eu vou dividir por 1,4, que é meu coeficiente de segurança da madeira. Ok? Não tem nada a ver com a carga, é da madeira em si. Ok? Isso aqui ainda assim eu tenho que multiplicar por procurar o CAMOD 2 e o CAMOD 3. Ok? Então procurar aqui minha classe de umidade. Nessa tabela aqui, eu quero o valor 2, eu quero o valor exato. Multiplicar também, procurar a qualidade aqui da madeira. Nessa tabela aqui, eu quero a coluna 2 e eu quero o valor exato. E por final, na verdade, vou multiplicar isso aqui já pelo CAMOD 1, que vai sempre ser 0,9. Ok? Então, essa madeira específica aqui, ó, resiste 103 kg força por centímetro quadrado. Ok? Então, eu posso chegar nessa tensão limite. Entendido? Bom, sabendo isso aqui então, a gente tem uma outra questão que a gente não pode esquecer, que é o quê? Que a nossa vigota pode sofrer flambagem lateral por torção. Que é o quê? Que como o meu topo da minha vigota está comprimido, ela pode flambar lateralmente por a compressão no topo pode fazer ela flambar lateralmente. Ok? E para isso, o que eu tenho que colocar? Colocar, quem sabe, o vão entre as vigotas, né? Vão de escoramento, ok? Depois eu vou ver se passa ou não. Vou colocar vão de escoramento por enquanto. Ok? Tá? Nesse vão de escoramento, eu vou colocar 300 centímetros. Tá? Então agora a gente vai calcular também a resistência da peça na flambagem lateral por torção. Será que minha vigota, antes de arrebentar a madeira, será que ela não pode tombar lateralmente? É uma verificação que eu tenho que saber. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o meu BM, tá? Que é basicamente como se fosse quão esbelta é a minha madeira. Beleza? Como a gente calcula isso aqui? Isso aqui é igual a, basicamente, a parênteses aqui, ó, 3,5 multiplicado por abre parênteses vai ser a minha altura dividido pela largura. Então, minha altura dividido pela largura. Ok? E isso aqui eu vou elevar na 3 meios ou na 1,5. Beleza? E isso aqui ainda eu vou multiplicar pela minha altura dividido pela largura menos 0,63, é o coeficiente da NBR 7190, não é uma questão específica, não é? Elevado isso aqui na 0,5. Ok? Isso vai nos dar um BM da nossa seção. Beleza? Posso até vir aqui na NBR 7090, vai ter o valor específico aqui, ó. Essa é a fórmula aqui do nosso BM. Beleza? Tá? Só indiquei alguns valores, mas é a mesma fórmula. Tá? Só simplifiquei alguns valores. Então dá 11,6. Significa o quê? Quanto mais alto isso aqui, mais esbelta a nossa peça. Tá? A tabela, no caso, pode chegar até 20 ou mais, no caso, tá? Mas quanto maior, pior a situação. Entendido isso aqui? Bom, sabendo isso aqui então, a próxima situação que a gente vai ter é calcular o L sobre B. Ok? O L sobre B é o quê? É qual a largura, digamos, qual é o vão em relação à largura. Quão esbelta é a minha viga? Porque esse BM aqui, ó, é a largura em relação à altura. Quanto mais alta, maior ele é. O LB é quanto mais longa é a minha viga. Tanto o comprimento quanto a altura da minha viga pode piorar a minha seção. Ok? Então, quanto mais longa a minha viga, pior a situação. Quanto mais alta ela é, mais fácil ela tombar também. Próxima informação que eu preciso saber é qual a carga que vai gerar essa flambagem lateral por torção.
E para isso, eu preciso saber meu módulo de elasticidade da madeira, ok? Eu vou colocar até aqui em cima, porque eu posso utilizar ele depois. Ele vai ser esse mesmo formulário aqui completo, ok? Só que eu vou aplicar ele aqui embaixo, tá? É o mesmo formulário como um todo. Só a diferença que a gente tem é que a gente não vai ter coeficiente de segurança para estado limite de serviço, ok? Ou para módulo de elasticidade também, que vai entrar em parte para o módulo de estado limite de serviço, ok? Então, o que a gente vai ter aqui vai ser o mesmo cálculo aqui, só que usando a coluna número 4, beleza? Sem aquele 1.4 e, de restante, a classe de umidade e tudo mais vai ser igual. Entendido? Bom, sabendo isso aqui então, apertamos Enter e temos nosso módulo de elasticidade. Então, 25.2 tonelada-força por centímetro quadrado. Agora, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular minha tensão admissível de flambagem lateral por torção. Isso aqui vai ser igual a, primeira coisa então, meu módulo de elasticidade, multiplicado por a minha largura da viga, dividido pelo meu L, ok? Meu L de comprimento, né? Ou eu posso direto já dividir isso aqui pelo meu LB, ok? E eu vou dividir isso aqui também pelo meu BM, tá? Isso vai me dar uma tensão admissível na minha viga em tonelada-força por centímetro quadrado de 43 kg. Ou seja, a minha peça resiste 103, correto? Mas ela vai falhar com 43 porque ela vai começar a flambar lateralmente, ok? Claro, essa peça aqui específica, se fosse um vão menor, seria um problema menor, tá? Mas essa peça específica aqui teria isso. Se fosse uma peça mais quadrada, por exemplo, uma peça de 6x6, ela teria uma resistência basicamente maior na flamagem lateral por torção. Tanto é que uma peça circular eu nem preciso considerar essa tensão admissível, porque uma peça circular ela não tem como flambar lateral, ok? Ela é muito robusta para isso. Sabendo isso aqui, então, agora a próxima situação que eu tenho que saber é o nosso W da viga, ok? O que é o W? O W é a resistência da seção, e isso vai ser igual a largura multiplicado pela altura ao quadrado, multiplicado por esse coeficiente aqui CW, tá? Se fosse retangular sempre, seria dividido por 6, mas nem sempre vai ser. Então, multiplicado por procurar o tipo de apoio. Nessa tabela aqui, eu quero a coluna 2 e eu quero o valor exato. Beleza? Então, o meu W dessa peça é 144 centímetros cúbicos, ok? E a minha tensão aplicada vai ser igual a, isso aqui vai ser igual a, primeira coisa, eu vou pegar o momento trator, tá? E daí vai ser o QD aqui, multiplicado pelo comprimento, posso até calcular em metros aqui, ó, multiplicado pelo comprimento em metros, ok? Ao quadrado, dividido por 8. Na verdade, não vai ser sempre dividido por 8. Tá? Por que eu falo isso? Porque pode acontecer de eu conseguir dividir por menos. Como que seria isso? Basicamente, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar suportes aqui, ou tipo de apoios. Tipo de apoios aqui vai ser igual a, eu posso, criar uma lista, dados, primeiro agrupar isso aqui, dados, lista, validação de dados, eu quero uma lista e eu quero ou biapoiada ou contínua. Ok? Então vamos imaginar que eu vou conseguir uma peça contínua, né? Vai ser uma laje mais longa e tudo mais, e eu vou ter a vigota vencendo vários vãos. Então, dividir isso aqui por procurar, ok? O tipo de apoio aqui, nessa tabela aqui, eu quero a coluna 2 e eu quero o valor exato, beleza? 0,49 tonelada-força por centímetro quadrado, ok? Isso aqui é meu, daí claro, isso aqui vai ser, desculpe, o H6 é carga, multiplicado pelo vão quadrado sobre o fator aqui, dividido pelo meu W, ok? Agora vai me dar a carga em tonelada-força por centímetro quadrado. Assim, aqui eu tenho que multiplicar por 100 a carga, desculpa, aqui eu estou dividindo por 100, isso aqui vai me dar tonelada-força metro, para converter tonelada-força centímetro, multiplico por 100, correto? Então, agora sim, é a carga, ou em tonelada-força, por centímetro, a tonelada-força centímetro, dividido por centímetro cúbico, dá centímetro quadrado. Então, a tensão aplicada que eu tenho atualmente é de 340 kgf por centímetro quadrado, ok? Vou deixar alguns avisos a mais, então, igual se esse aqui for menor do que esse aqui, eu quero que avise, tá? Peça com baixa resistência, né? Com baixa resistência por flambagem lateral por torção, ok? Então isso aqui vai significar o quê? Significa que a minha peça está falhando não porque, ou ela está acima do limite, não porque é uma carga tão alta assim, mas sim porque é uma peça que ela não tem uma resistência lateral por torção adequada, ok? Então essa é a primeira questão. Agora, eu vou colocar um outro aviso aqui embaixo, pode ser, é igual a C, abre parênteses, assim, igual a C, abre parênteses, esse valor aqui, ó, essa tensão aqui que eu tenho nessa aba aqui, ó, nessa aba aqui em cima, for
maior que o mínimo entre a tensão admissível ou, alternativamente, a tensão admissível flambagem lateral por torção, eu quero que ele avise que peça falha na flexão. Caso contrário, quero que não avise nada. O que está acontecendo? Ela falha na flexão. Ok? A gente está com uma tensão aplicada de 340 e uma tensão admissível de 43. Tá? Então eu posso fazer aqui, ó, o coeficiente, a carga dividido a carga ou tensão real, né, tensão aplicada dividido pela real, dividido pela admissível ou admissível. Isso aqui vai ser igual a esse aqui dividido por procurar o mínimo, né? Mínimo entre esse aqui ou esse aqui. Tá? O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que eu estou com 7 vezes mais. Ou se eu inverter isso aqui, eu posso inverter também, né? Colocar a porcentagem de utilização e colocar isso aqui como uma porcentagem. Ok? A questão é que eu estou com mais de 700% de utilização. Isso aqui não vai passar nunca. Tá? Sabendo isso aqui então, o que eu posso fazer? Primeira coisa que eu posso fazer é colocar um vão menor. Tá? Quem sabe se trabalhasse com 250 centímetros. Já fica bem mais fácil, mas não passa ainda. 200 centímetros, vai para 232. Já ajuda. Inclusive, a tensão admissível por flambagem lateral por torção está aumentando. Por quê? Porque minha peça está ficando menor. Ok? Quem sabe 150 centímetros. Agora passou. Tá? Então ela está com uma baixa resistência por flambagem lateral por torção, mas ela está passando. Por quê? Porque está abaixo de 100%. Então, se eu for trabalhar com uma vigota retangular 6 por 12, eu teria que trabalhar isso aqui com, no máximo, aí, um vão de 1,5 m. Beleza? Se trabalhasse com uma vigota mais alta, eu poderia trabalhar, quem sabe, com vão maior. Tá? Mas, nesse caso específico, no máximo, 1,5 m. Entendido? Bom, sabendo isso aqui, então, vigota ou viga horizontal, certo? Agora, a próxima situação que eu tenho que descobrir é o meu pilar. Ok? Então, aqui, meu pilar. Beleza? Tá? Qual que vai ser a carga no meu pilar? Então, carga no pilar. Isso vai ser igual a, primeira coisa, eu vou ter, ou até posso colocar ela aqui, na verdade, né? Posso puxar uma linha aqui, ó. A carga no pilar eu posso colocar aqui, porque não é uma informação que vai mudar. Carga no pilar vai ser igual a carga na vigota multiplicada pelo vão do escoramento aqui, dividido por 100. Ok? Isso vai me dar 871 quilos, né, por pilar. Entendido? Novamente, eu posso trabalhar com pilar retangular ou redondo. Tá? Daí a questão é qual é mais econômico. Geralmente circular vai ser mais econômico, mas eu posso trabalhar com retangular se eu precisar. Tá? De qualquer maneira, eu vou ter largura e altura aqui também. Tá? De qualquer maneira, eu vou ter aqui também a opção de me avisar se ela não for retangular. Ok? Então, esse é um caso de trabalhar com um padrão, inclusive aqui, peraí, igualar largura e altura. Ok? Isso aqui é uma questão só ajustar aqui, ó, para pedir quando isso aqui for circular. Beleza? E isso permanece igual. Tá? O que a gente precisa saber agora no caso do pilar? Primeira coisa que a gente precisa saber é a altura ou comprimento de flambagem. Comprimento de flambagem aqui, ok? Tá? Então vamos imaginar que eu tenho uma peça com 280 centímetros, uma laje de 280 centímetros. Tá? Eu posso colocar a altura aqui como um todo. Depois calculo o coeficiente de flambagem. Tá? Então, altura efetiva, né? Nesse caso aqui, por enquanto, 280. Depois a gente vai mudar. Tá? Mas a questão é, será que eu posso usar a mesma vigota para fazer isso aqui? Não sei. Tá? 280 centímetros. Ok? E daí o que mais que eu tenho que saber? Além disso, tem que saber a esbeltez da nossa peça. Então, esbeltez vai ser igual a... Esbeltez, isso aqui é uma fórmula padrão de esbeltez, né? Mas é igual a mínimo entre essas duas opções aqui, ok? Dividido pela, ou no caso a altura efetiva, né? Altura efetiva dividido pela menor dimensão aqui, tá? E isso aqui eu vou multiplicar por procurar, ou na verdade dividir, né? Eu vou dividir, porque é raio de geração aqui, dividido, multiplicado, dividido por procurar aqui, ó, esse tipo de apoio aqui, nessa tabela aqui, eu quero a coluna do raio de geração, 1, 2, 3, 4, coluna 4, e eu quero o valor exato, beleza? Então, nesse caso, eu estou com uma esbeltez de 161, que é uma esbeltez absurda. Geralmente, a gente quer trabalhar com uma esbeltez abaixo de 40, ou pelo menos abaixo de 80. Então, com uma esbeltez de 161, é muito alta. Tá? Então, a gente já sabe que essa peça deixada dessa maneira pode ter problemas. Ok? O que mais que eu tenho que saber agora? Além disso, eu tenho que saber qual é a minha resistência da seção. Como que eu calculo isso? Primeira coisa, excentricidade de primeira ordem, excentricidade natural da peça. Vai ser igual a minha altura, ou meu comprimento de altura efetiva aqui, ó, sobre 300. Tá? Isso aqui é uma excentricidade que eu sempre vou ter. Próximo, excentricidade de segunda ordem. Excentricidade de segunda ordem, ela vai ser igual a,
primeira coisa então que a gente vai ser essa mesma esbelteza de excentricidade de primeira ordem, mais o mínimo, né, de dimensões aqui, da menor dimensão, ok? Dividido por 30, ok? Dividido por 30, fecho parênteses aqui, eu tenho minha excentricidade base. Agora eu vou fazer o quê? Eu tenho que descobrir quanto da excentricidade vai se piorar. E para isso tem uma equação que eu não cheguei a calcular aqui por enquanto, mas é a carga de Euler. Carga de Euler. Isso aqui é o quê? É basicamente qual carga que vai forçar uma flambagem na minha peça, não importa a seção dela. Ok? Para encontrar a carga de Euler, eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa que eu tenho que encontrar é π ao quadrado, então π aqui ao quadrado, multiplicado pelo nosso módulo de elasticidade da madeira, multiplicado pela nossa inércia, que é basicamente procurar aqui o mínimo, né, na verdade, mínimo aqui, ó, mínimo da largura ou altura, ok, ao cubo, multiplicado pelo máximo de largura ou altura, ok, multiplicado por o coeficiente aqui, ó, de inércia, que é o 13. Então, por procurar o tipo de apoio aqui, nessa tabela aqui, e eu quero a coluna 3, e eu quero o valor exato. Ok? Isso vai me dar a minha inércia. E daí divido isso aqui pela nossa altura efetiva ao quadrado. Tá? Isso aqui é a fórmula de Euler. Ok? Então, essa peça aqui, eu sei, já está determinado. Euler falou, mesmo que essa peça não tivesse imperfeição, ela falharia com 0,685. Ela está com mais que 0,685, então ela vai falhar. Isso aqui eu tenho que multiplicar por, agora, abre parênteses, o nosso Euler, ok? Dividido por, abre parênteses, o nosso Euler menos a carga no pilar. Fecha parênteses, ok? Isso me dá uma excentricidade negativa. Significa o quê? Significa que essa peça nem faz sentido. Tá? Então eu vou criar aqui uma escala de dados aqui, então igual a C, abre parênteses, o nosso Euler, que está, esse Euler aqui, ó, for menor do que a carga no pilar, eu quero que já avise, peça falha. Tá? A peça falha imediatamente, caso contrário, nada, beleza? Então, nesse caso, já está me avisando, essa peça falha, não tem como essa vigota servir para apoio, ok? Mas, ainda, inclusive, aqui outra coisa, multiplicado por C, abre parênteses. Esse aqui for maior que 40, eu quero que multiplique por 1, ok? Caso seja uma esbelteza menor que 40, eu nem preciso considerar, ok? Então, nesse caso, permanece porque é maior que 40. A próxima questão que a gente tem é a nossa excentricidade de fluência, ok? A excentricidade de fluência vai seguir o mesmo princípio aqui, ó, da primeira e segunda excentricidade, ok? Igualamos aqui, colocamos ela aqui, essa mesma fórmula inicial, multiplicado por 2,718281828 resto da vida, que é o nosso também coeficiente de Euler, ok? Elevado, isso aqui, desculpe, elevado, abre parênteses, o nosso duas vezes, né, por causa da fluência NK, tá? A carga no pilar dividido por 1,2, ok? Fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, nossa carga de Euler menos o nosso NK, que é esse aqui, dividido por 1,2, ok? Fechamos parênteses aqui, fechamos parênteses novamente e subtraímos 1, que é um coeficiente da fórmula em si. E apertamos Enter. Isso vai me dar uma excentricidade de fluência de menos 1. Por quê? Porque a carga de Euler é abaixo do limite. Tá? Isso aqui multiplicado por C, abre parênteses. Essas hipóteses aqui for maior que 80, eu vou considerar. Tá? Então, eu vou considerar 1. Caso contrário, eu vou considerar 0. Beleza? Então, nesse caso, eu sei que a peça falha, mas tem essa questão aqui. Tá? Excentricidade total igual a soma, né, desse aqui mais esse. Na verdade, posso até colocar só igual a esse aqui mais esse aqui mais esse aqui, né? Mais esse aqui mais esse aqui. Ok? Deu uma excentricidade negativa, por quê? Porque essa peça aqui não faz sentido. Se essa peça de 8 por 12, já eliminaria, já daria uma resistência bem maior e daria uma excentricidade normal, beleza? Centímetros aqui. A próxima questão que a gente tem agora é calcular o nosso W da seção, ok? O W da seção é bem similar à inércia, ok? Só que vai ser igual a esse aqui multiplicado por esse aqui, então a área, né? Multiplicado pelo mínimo entre os dois. Entre os dois aqui, ok? Multiplicado por procurar o tipo de peça nessa tabela aqui, ok? Circular ou retangular, e eu quero a coluna do W, que é a coluna 2, e eu quero o valor exato, ok? E isso vai me dar o quê? Vai me dar que o W da seção é de 128 centímetros ao cubo. Então você vai falar, tá, mas a peça antes de 6 por 12 tinha 144. Correto, mas a vigota eu escolho que ela vai fluir para o lado, para baixo, enquanto o pilar pode fluir para o lado, ok?
Próxima situação final agora, então, calcular basicamente meu momento fletor na peça, ok? Meu momento fletor na peça vai ser igual a excentricidade total multiplicado pela carga no pilar. Isso vai me dar 7,271 tonelada-força, ok? Centímetro, ok? E agora calcular a tensão aplicada na nossa peça, tá? Então, qual que é a tensão aplicada? Tensão aplicada é igual a meu momento fletor da peça dividido pelo W, mais a minha carga no pilar, dividido isso aqui dividido pela área, que é dividido por esse e dividido por esse, ok? Então, vai dar uma tensão aplicada de 66 kg-força, né? No caso aqui, 66 kg-força centímetro quadrado, ou 0,066 tonelada-força por centímetro quadrado, tá? E daí eu vou fazer o quê? Vou deixar uma nota aqui, então, igual a C, abre parênteses. Esse aqui for menor, ou for maior, né? For maior que minha tensão admissível da madeira, eu quero que ele avise peça falha na compressão, ok? Caso contrário, quero que ele não precise avisar nada, ok? E nesse caso, não precisa avisar nada. 8 por 12 passa tranquilamente. Se fosse 8 por 10, falharia na compressão. Então, tem que trabalhar com 8 por 12. Tá? Ou posso falar, quem sabe, uma peça de 10 por 10. Beleza, passa também. Tá? Daí a questão é qual peça você vai escolher. Só que você vai me dizer, tá, mas na prática eu uso, sei lá, uma vigota de 6 por 12 e não falha. Tem motivo disso? Tem. Ou quem sabe eu uso um caibro de 6 por 6, uma coisa assim, não falha. Por quê? Porque a gente tem uma questão aqui, ó, de travamentos, ou seja, eu tenho algum travamento central, muitas vezes é passado uma tábua no meio dos escoramentos para reduzir isso aqui. Então, travamentos, vamos imaginar que eu tenho um travamento, ok? A altura efetiva vai ser isso aqui dividido por esse aqui mais um, ok? Então, se eu tenho um travamento intermediário, a tensão, a peça aqui vai de um Euler de 0,685 para 2,741, e aí ela tem uma folga considerável. Porcentagem de utilização, posso até colocar aqui, ó, é igual a esse aqui dividido pela minha tensão admissível, ok? Isso vai me dar 37%, ou seja, eu estou com uma folga pesada agora com a peça 6 por 12. Posso fazer uma peça 6 por 8? Pode. 6 por 6? 6 por 6 não, porque ela começa a o Euler baixar, tá? Mas eu posso fazer uma peça, quem sabe, uma 6 por 8, já escolheria minha estrutura tranquilamente, tá? Poderia fazer, quem sabe, uma peça mais fina? Talvez, tá? Mas daí a questão é qual peça você vai utilizar como base, entendido? Mas nesse caso aqui, peças retangulares, a gente pode trabalhar aqui tranquilamente nesse caso. Ah, mas vamos imaginar que eu vou trabalhar com uma peça redonda. O que muda? Vou trocar para uma peça circular aqui, ok? Peça circular aqui também, tá? Só vou igualar aqui, quem sabe fazer um tronquinho ali de 10 por 10. O que vai acontecer? 10 por 10 circular não passa, enquanto uma de 6 por 12 passa. Por quê? Bom, 6 vezes 12 dá 72. 10 vezes 10 vezes π sobre 4 dá mais, dá 78, mas eu perco a altura. Então, quem sabe se eu colocar um tronquinho de 10 de largura, ok? 10 e 10 aqui for circular, não vence, ok? Poderia trabalhar, quem sabe, 140 centímetros. 140 não passa, 135 centímetros. Beleza, então, com 135, passaria, tá? Eu poderia, ao invés disso, colocar 12 e 12, ok? Colocando 12 e 12, consigo vão maior. 1,5 m, consigo. 1,60 m, consigo. 1,70 m, consigo. 1,75 m, 1,80 m, já passa. Então, 1,79 m provavelmente seria, ou 1,78 m seria o meu limite. Ok? Então depende de cada caso. Pegando a peça circular agora, se colocar uma peça de 10 por 10. 10 por 10 ela passa tranquilamente, ok? Por que passa tão tranquilamente? A nossa peça de 6 por 8, 6 por 12 aqui, ó, passaria. Ela não passaria, mesmo com travamento intermediário, ok? Se fosse retangular, ela passaria. Se fosse retangular, ela passaria em 50%, ok? Agora, vou pegar se ela não tivesse travamento, ela ia para falhar. O Euler aqui é 0,685. Agora, se eu tivesse uma peça circular de uma área equivalente, né, que é a nossa peça ali de 10 por 10, o nosso Euler vai para 1,557, bem maior. Ainda falha, mas por bem menos, ok? Daí uma peça, quem sabe, 12 por 12, ia para 33%. Enquanto que se fosse uma peça retangular, sei lá, de 6 por 16, uma coisa assim, não passaria, ela daria um Euler muito baixo, ok? Então a peça circular tem a vantagem na compressão, enquanto que uma peça retangular tem a vantagem na flexão. Entendido? Daí a questão é, e se eu trabalhar com uma madeira de maior resistência, eu trabalhar com uma madeira mais apropriada? Por exemplo, se eu pegasse retangular aqui, tá? Para esse volume do 78, se eu colocasse uma peça de 6 por 16, 6 por 16 não passa, a dela vai entrar na questão de vai ter uma formagem lateral por torção muito pesada, tá? Quem sabe trabalhar isso aqui com uma peça de 6 por 12 com 150 centímetros, eu tinha calculado ali, tinha passado 151, já fica no limite ali, mas passa, ok? Tá? Mas se eu trabalhasse com uma madeira de maior resistência, poderia ajudar?
Poderia. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando ao invés disso com uma folhosa de C30, que é muito fácil já encontrar C30 ou até mais. Tá? O nosso vão vai de 1,51 m para, quem sabe aqui, 1,80 m, beleza? 2 metros passa tranquilamente. Então eu consigo afastar mais essas peças. Ok? Em relação ao pilar, tá? Mesmo que eu trabalhe com pilar circular, seria tranquilo. Mas se eu quisesse trabalhar com uma peça retangular, tá? O que acontecer agora é que eu poderia trabalhar com uma peça mais pequena. Tínhamos uma 8x8, passa tranquilamente. 6x8 já faz na compressão, tá? Mas daí a 6x12 sem travamento passa. Por quê? Porque ela se tornou mais robusta por ter um módulo de elasticidade maior. A madeira a gente tem que lembrar que dependendo do tipo de madeira ela pode deformar muito menos. Ok? Então uma madeira de maior resistência vai deformar menos, nosso pilar não vai ter uma excentricidade tão alta e consequentemente ele vai resistir mais. Entendido? Então a gente tem essa questão também sobre um escoramento de madeira. Tá? A única questão que tecnicamente esse voltagem está acima de 140, ok? Então eu vou colocar um dado final aqui, ó, igual a se, abre parênteses, esse aqui for maior que 140, quero que ele avise por flambagem, ou esbeltez excessiva, né? Daí, mesmo que passe no cálculo, a norma não permite uma esbeltez maior que 140 no caso da madeira, beleza? Então, nesse caso, está com esbeltez excessiva, não passa. Se eu colocar um travamento intermediário, eu posso trabalhar com uma peça de 4x10 e passaria. Por quê? Com um travamento aqui, tá. Esse aqui, a esbeltez inclusive, eu estou calculando baseado nessa altura, não tenho que considerar nessa altura. Então aqui realmente foi uma coisa que eu deixei passar, mas aqui está correto. Então a esbeltez está em 120, tranquilo. Com travamento, uma peça de 4x10 já passaria. Então, aí dependendo de cada caso, a gente consegue uma peça mais leve, mais pesada, dependendo do tipo de madeira. Entendido? Mas o dimensionamento basicamente seria esse, tá? Tecnicamente na altura, você pode considerar a altura da base até o eixo da sua vigota no pilar, ok? E com essas cargas, a gente sabe que a estrutura vai suportar as cargas tranquilamente. Por quê? Porque elas já estão dimensionadas realmente. Eu não estou fazendo escoramento chutado, estou fazendo dimensionamento realmente dimensionado, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima. Ah, sim, e cálculo da flecha da nossa vigota. Então, a NBR 15696 fala o quê? Ela fala que a flecha limite é de 1 mm mais L sobre 500 com uma carga de 1 kN por metro quadrado. Ou seja, para descobrir a flecha na minha vigota, primeiro tem que colocar aqui, ó, flecha na vigota. E para isso, eu tenho que calcular qual que é a carga da nossa vigota. Felizmente, a gente tem uma vantagem, né, que é o quê? Que basicamente a carga com kN é basicamente a carga com 2, só que menos 1. Então eu posso pegar essa carga nas escoras de 0,4 reduzir por 0,3. E eu vou fazer o quê? Primeira coisa, eu pegar esse aqui dentro da vigota, vou dividir por 1,2 e subtrair 0,1. Vai ser como se fosse a carga sem 1 kN, ok? E sem o coeficiente de segurança, porque eu não preciso de coeficiente de segurança na deformação. Beleza? Isso aqui eu vou dividir por 100 para ter a carga em tonelada da força por centímetro. Ok? Eu vou multiplicar isso aqui pelo vão elevado na quarta, dividido pelo nosso módulo de elasticidade e dividido isso aqui pela nossa inércia da nossa vigota. Para descobrir a inércia, vou até colocar entre parênteses aqui, mas vai ser igual a largura multiplicado pela altura ao cubo, multiplicado por procurar o tipo de vigota, né? No caso aqui uma vigota circular, nessa tabela aqui, eu estou nessa tabela aqui, ó, e eu quero o coeficiente da inércia, que é o coeficiente número 3, ok? Quero o valor falso e apertamos Enter aqui, tá? Apertamos Enter, isso aí, faz uma parênteses aqui e foi isso. Então o que está acontecendo? Inclusive aqui uma questão que está acontecendo aqui, sim, e dividido isso aqui por procurar também o tipo de vigota, uma vigota contínua simples, então eu vou pegar o coeficiente de flecha aqui, ó, da tabela número 3 e valor exato, ok? Então, o que vai acontecer aqui é que, até vou apagar aqui e colocar de novo, mas eu estou com uma vigota com uma flecha de 0,56 centímetros. Qual que é a flecha limite? Basicamente, eu vou colocar igual a parênteses, se, abre parênteses, essa, no caso C, abre parênteses aqui, essa flecha aqui for maior do que, abre parênteses, 0,1 centímetros mais o vão dividido por 500, eu quero que ele avise flecha excessiva, ok? Caso contrário, eu quero que não avise nada, beleza? Então, só assim, faltou fechar parênteses aqui, tá? Mas fechamos parênteses aqui, beleza. O que aconteceu? Eu tô com uma flecha excessiva, tá? Significa o quê? Que aquela peça circular, que eu estava pensando que ia vencer o vão de 135, talvez ela vença um pouco menos. E um dos motivos principais é que uma madeira sem classe de resistência garantida, ela vai ter um módulo de elasticidade muito menor, ok? Tanto que se eu mudar isso aqui para C25, já elimina o erro, porque a flecha cai muito, porque a norma sabe que daí foi ensaiado essa madeira.
beleza? Mas aí quanto que eu perco de vão? Eu vencia, quem sabe 136 por causa da resistência, 136 é o limite, 137 já ia falhar. Mas agora vence o quê? 130? Não vence. 125? Não vence. 120? 115? 115 é o nosso voo limite, né? Quem sabe 116, ou aí dá para acertar isso aqui na mosca, mas seria 119 centímetros o meu voo limite. Tá? E agora, se fosse comparar com uma peça retangular, por exemplo, uma peça de 6 por 12, o que vai acontecer aqui? 119 centímetros está tranquilo. 125, 130, 135, daí a gente pode aumentar isso aqui até chegar no limite. 145, e ela vai dar flash excessiva mais ou menos quando eu estou em 88% de utilização. Ou seja, eu acabo perdendo um pouco de vão, mas é menos. 142 aqui, né? Eu ainda estou com 81% de utilização. Ok? Tá? Vai dar uma diferença, é uma diferença pequena, mas pode acontecer. Para isso não acontecer, realmente a única maneira é ensaio da madeira e garantindo uma resistência adequada. Se, por exemplo, ao invés disso, eu estivesse trabalhando com uma folhosa de C30, eu venceria um vão bem maior, quem sabe 200 centímetros, tá? E ia acontecer o quê? Ela falharia antes de acontecer uma flash excessiva, ok? De eu poder, quem sabe, até trabalhar, mesmo que fosse uma circular, se fosse uma circular aqui, colocada de 10 por 10, ok? Aí ela, vamos verificar o que falha primeiro, 180 centímetros, ó, o que acontece é que ela falha na flexão antes de falhar na deformação. Por quê? Porque uma madeira ensaiada e resistência adequada vai me dar uma deformação muito menor que uma madeira qualquer que eu não conheço muito bem, beleza? Mas por enquanto é isso, até a próxima.